Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou de Minas Gerais, Itaúna. Sou estudante de Direito na Faculdade de Itaúna. Minha pergunta vai para o deputado Daniel Machado e para o Eduardo Bolsonaro também. Sabemos que hoje há uma grande ligação do tráfico de drogas e violência. E eu gostaria de saber as visões dos senhores em relação à nossa atual política adotada para o combate ao tráfico e a redução de danos referentes ao usuário da droga. Obrigada, Leandro. Deputado Aliel Machado e deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Aliel, acho que não. Desculpe. Bom, na minha opinião, o aumento do número do uso de drogas, na minha opinião, não. Os dados estatísticos provam, ele está onde existe maior vulnerabilidade social. Portanto, ele é um problema da sociedade, ele é um problema de desigualdade social. Não podemos criminalizar isso, nós precisamos resolver o problema social e criar mecanismos que retirem essas pessoas, que dê oportunidade para os nossos jovens, que retire a nossa juventude, que hoje é mais de 70% dos presídios brasileiros, que invista em educação e saúde a médio e longo prazo. Não discurso fácil. Hoje nós temos um problema de criminalizar isso, nós estamos colocando e perdendo os nossos jovens que estão dentro dos presídios, que não têm oportunidades, temos dificuldade para ter acesso ao primeiro emprego, à nossa juventude, e eu acredito que somente investimento em educação e cultura e combate à desigualdade social vai resolver o problema. Existe uma diferença porque tem muitas pessoas que pensam que crescimento econômico resolve o problema da sociedade em questão à desigualdade. Não, é preciso alinhar o crescimento com o desenvolvimento e isso chegar a todas as pessoas. Acredito que somente investimento pesado em educação, a médio e longo prazo, com oportunidade para esses jovens, investindo no combate à desigualdade, é que a gente vai recuperar e ter uma solução para a sociedade. O resto é somente remediar. Aumentou-se e muito, eu discuti a redução da maioridade penal, eu fui contra a redução da maioridade penal nessa casa, aumentou-se e muito o número de jovens, o número de brasileiros presos desde 1990 para cá. O que resolveu? Nada. Não resolveu o problema. Pelo contrário, ele agravou o problema, principalmente nas nossas periferias, onde a desigualdade é maior. Muito obrigada, deputado Aliel Machado. Deputado Eduardo Bolsonaro. Por favor, eu queria agradecer a chegada do deputado Rubens Bueno, líder do PPS do Estado do Paraná. Se o senhor quiser se juntar aos parlamentares aqui, deputado. Eu acredito... Seria o mais velho da mesa aqui, por isso ele quer ficar por baixo. Seja bem-vindo, deputado Rubens. Daqui a pouco eu estou de saída. Perfeito. Eu vejo que o deputado Aliel está com preocupação com os jovens que estão morrendo dentro do presídio. Meus caros, essa é a política de direitos humanos que nós vivemos hoje. Estão preocupados com o presidiário. E a sociedade? O CNJ, há pouco tempo, passou por cima da Câmara dos Deputados e criou a audiência de custódia para que o preso em flagrante, se desse sorte da polícia pegar em flagrante, em 24 horas vai se reunir com um juiz, um defensor e o MP para saber se ele foi bem tratado pela polícia. Resultado disso, vários juízes formados em direito, obviamente, têm uma política desencarceradora e estão soltando esses presos para a sociedade. Eu pergunto para vocês, bacana, né? Fazer da sociedade o laboratório do crime. Enquanto a gente tiver essa política de pena de preso e etc., a gente vai continuar sofrendo 60 mil homicídios por ano, como foi o ano passado. E seguindo aqui, atentando um pouquinho mais agora com relação à política de drogas. Hoje em dia, a Lei 11.343, ela até discute se é pena ou não a questão do consumidor. Então, hoje em dia no Brasil, meus caros, já está praticamente liberada essa questão de drogas. Só está faltando só o STF jogar a pá de cal e passar mais uma vez por cima aqui do Congresso Nacional. Porque sempre que uma tese é vencida aqui, judicializam. Com relação ao impeachment, vocês viram, a gente não conseguia dar um passo aqui dentro sem antes consultar o STF. Então, a gente está vivendo tempos de direitos humanos, essa questão toda aí do tráfico, tem o tráfico privilegiado, que hoje em dia o STF falou que não é crime hediondo, ou seja, o cara é traficante e vai para a rua com alguns meses de prisão, quando é pego, né? Quando muito. E quem está sofrendo somos nós. O que eu proponho, vamos alterar isso daí, vamos fazer uma redução da maioridade penal, porque criminoso encarcerado não delinque na sociedade. Enquanto a gente continuar com pena,
a gente vai rever casos como o do Champinha, casos aí como aquele estuprador do Rio de Janeiro, que foi pego a primeira vez quando tinha 17 ou 16 anos, mas que conseguiu estuprar outras dezenas de mulheres, exatamente por causa do ECA. Então, se a gente continuar com essa peninha, meus caros, a gente vai continuar sofrendo e vai continuar morrendo muito inocente no nosso país. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Aliel Machado pediu 1 minuto, foi citado. Só porque eu fui citado... Mas eu vou querer 1 minuto para responder. Não, também. eu não citei o seu nome. Vossa Excelência me citou e eu tenho o direito de responder. A gente está no debate, você tem a réplica. É num debate dentro dessa casa, a regra diz que quando é citado o nome de um parlamentar, ele tem o direito de se manifestar. Ah, é? Usurpar, Mediadora está de acordo? Usurpar da palavra, tentando deturbar o que o outro fala, é feio. Eu defendo que bandido fique preso. Se ele cometer um crime, ele tem que ser preso. Hoje, nós temos na legislação brasileira que a partir dos 12 anos de idade ela já pode ter reclusão de liberdade. O que eu respondi para o colega que me perguntou é que para resolver o problema da sociedade, para essa pessoa não precisar ir para a cadeia, para resolver o problema social, é preciso resolver na essência o que está acontecendo da desigualdade. A diminuição da maioridade penal que foi feita em outros países não resolveu o problema, tanto que voltaram atrás. O que eu não quero é que essa cadeia hoje, que tira 70% de quem entra lá, volta a cometer crimes mais graves, não volte para dentro da sociedade. O que nós temos hoje de problema grave tem que ser resolvido. Se cometer um crime, se cometer um assassinato, tem que ser preso e pagar pelo que fez. Para concluir, deputado Aliel. Eu sempre defendi isso. Agora, eu respondi o teu problema querendo resolver como um todo, que é um problema da sociedade e acredito que dos políticos. Podemos passar para a próxima pergunta, então, deputados? Então, meninas, se algum estuprador de 16 e 17 anos fizer alguma coisa contra vocês, segue livre. Por isso, estou sendo processado no Supremo Tribunal Federal, que defendia o encarceramento do marginal chamado Champinha, fui chamado de estuprador e hoje quem é réu no Supremo sou eu, por causa dessa política de botar culpa na sociedade. Vamos soltar todo mundo, então, resolver o problema. A gente vai fazer